Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, o vídeo que você está assistindo foi feito por três mulheres em formação: Luísa Coelho, Marcela Oliveira, que sou eu, e Marília de Lima. Todos nós somos estudantes da ETEC Takashi Morita do primeiro ADM Team. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, ou simplesmente ODS 8, se trata do objetivo de emprego decente e crescimento econômico. Mas, peraí, o que é um emprego decente? Bom, na teoria, assim como deveria ser na prática, o emprego digno é aquele que oferece um trabalho produtivo com uma remuneração justa, segurança no local de trabalho, proteção social para as famílias, oportunidade de melhores perspectivas para o desenvolvimento pessoal e integração na comunidade em que vive. Fora isso, o emprego digno te oferece liberdade para expressar as suas preocupações, igualdade de oportunidades e de tratamento perante a qualquer outra pessoa. Ufa, não deveria ser tão difícil encontrar empregos dignos, né? Pois é, e são por conta dessas dificuldades que parte dessa ODS existe. Mas sendo um tom mais capitalista, essa ODS procura crescimento econômico do país. E para isso necessita de investimento tecnológico para aumentar a produtividade. Outro ponto visionado nessa ODS é a meta de erradicação do trabalho forçado, a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, incluindo a total eliminação do trabalho infantil ou quaisquer outras associações com crianças. É muito válido dizer que a ODS 8 pretende acabar, em outras palavras, com um duplo padrão moral existente entre os gêneros masculino e feminino, em que um dos indivíduos é tratado de forma diferente por conta do seu gênero. E a gente vê muito isso atualmente no trabalho. Por último, também faz parte das metas impulsionar micro, pequenas e médias empresas, inclusive por serviços financeiros. Até porque, de acordo com o Sebrae, as micro e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza no comércio do Brasil, já correspondem por 53,4% do PIB nesse setor. E, bom, tudo isso até 2030. Bom, sabendo dos dois principais objetivos da ODS 8, que são garantia de um emprego decente e crescimento econômico, vamos imaginar um pouquinho do mundo perfeito, onde sociedade e Estado caminhariam juntos para atingir esses objetivos. Bom, para começar, no mundo dos sonhos, todas as pessoas sabem dos seus direitos. Não só o direito da ODS 8 de ter um emprego decente, mas de todas as ODS, das leis dos direitos humanos, da proteção dos direitos trabalhistas, enfim, as pessoas sabem os direitos que elas têm. E uma pessoa que sabe, ela também exige. Então, no mundo dos sonhos, a pessoa sabe e exige os direitos dela. Agora, do lado do governo, o governo perfeito ele cumpre todos os seus deveres para com os cidadãos, garantindo os seus direitos. Por exemplo, aplicando nesse contexto de economia, o Estado ele incentiva o consumo e a produção sustentáveis, e ele também fiscaliza. Não sabe aquela empresa que compra materiais ruins que prejudicam o meio ambiente só porque quer economizar? Não uma economia boa, mas porque é pão duro mesmo? Então, o governo eficaz, ele fiscaliza aquela empresa. E, em relação às outras, ele incentiva a produção e consumo sustentáveis, facilitando a vida daquela empresa, facilitando que ela faça o certo. Porque às vezes é assim, você tem que fazer isso, só que o Estado não facilita. Além disso, também é muito importante a fiscalização do governo em relação à exploração da mão de obra ilegal. Então, ao invés de parar para dar uma multa para o cara que passou 2 minutos do tempo da zona azul, o policial poder olhar para o outro lado da rua e ver um menino de 10 anos pegando um só do meio de aproveita bala. E daí, no perfeito, o que aconteceria? Ele iria aquele menino ter escolhas, porque é o mínimo que uma pessoa tem que ter. O governo no mundo ideal, ele está do lado dos microempreendedores. Então, ele apoia a formalização e a introdução dos microempreendedores no mercado de compras e contratações locais. Então, assim, com certeza você sabe a burocracia que é para abrir um negócio, para fazer alguma coisa nova. E, claro, burocracias são até certo ponto necessárias, mas algumas são desnecessárias mesmo, e só servem para deixar o processo de abrir uma empresa mais longo e mais difícil e envolvendo mais dinheiro, mais gasto de dinheiro da parte do microempreendedor.
Então, o governo que ele está do lado do pequeno empreendedor para um crescimento econômico, ele vai facilitar esse processo o máximo que puder. Além disso, um governo eficiente está sempre formulando estratégias de desenvolvimento econômico, pensando no que a cidade tem a oferecer. Ele pega o melhor da cidade e quer melhorar mais ainda. O governo ideal ele tira as crianças e os adolescentes da situação de miséria e vulnerabilidade e os capacita e dá conhecimento para eles, para que na hora certa, quando eles já estiverem adultos, eles possam ser inseridos no mercado de trabalho. Mas, depois dessa capacitação, eles vão poder ser até mais eficientes e trazer mais benefícios para o PIB do país, para a economia girar, enfim. Bom, na teoria, todas as ODS nos trazem muitos benefícios como sociedade, como indivíduo em si, só que infelizmente a teoria é muito bonita, mas a prática não é isso, não é real. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa sociedade, sobre o que realmente acontece, que vocês já sabem, mas eu preciso mostrar, né, gente? Bom, primeiramente sobre trabalho, sobre direitos, uma coisa que a gente precisa enfatizar é o trabalho infantil, que no Brasil existe uma grande porcentagem de pessoas, de crianças, né, adolescentes, de 5 a 17 anos, a maioria com trabalho em construção, com trabalho em comércios, e na região norte, na Amazônia, com agricultura, entendeu? E normalmente isso é até familiar, a criança trabalha com a família, mas a gente não pode fechar os olhos para o trabalho escravo, que hoje eu fui pesquisar, parece que os termos até mudaram, eles colocam como um trabalho semi-escravo, porque a escravidão acabou, né? Mas então, a gente não pode fechar os olhos para isso, entendeu? O trabalho infantil existe, não é permitido, até porque o papel da criança é estudar. Só a partir dos 14 anos é permitido e ainda com uma jornada de trabalho inferior ao normal, né? Só que Brasil, né, amados? Agora, outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o desemprego que nós estamos vivendo atualmente. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo desse ano, antes da pandemia, nós vivemos vários mutirões que passavam na TV, com milhares de pessoas em fila atrás de uma vaga ou então só de uma ficha para ser chamado para uma entrevista de emprego. E a maioria, infelizmente, desses empregos eram terceirizados, que é o quê? É uma vaga? É uma vaga de emprego, sem concurso público, só que o salário é menor, as férias são menores, sem vale transporte, sem o mínimo de direitos que o trabalhador merece e deve ter, né? E os últimos pontos que eu quero citar um exemplo, o trabalhador que faz entregas de bicicleta, de moto, enfim. Quais são os direitos que eles têm? Se eles se machucarem, se eles forem atropelados ou roubados com a comida, né, com a mercadoria, o que vai acontecer? Pelo contrário, se eles forem roubados, vai ser descontado da comissão deles o preço da mercadoria. Se eles sofrerem um acidente, eles que corram para o hospital público, porque eles não trabalham para um lugar em si. Não tem ninguém que cubra um hospital particular, não tem ninguém que cubra os devidos equipamentos que ele precisa na bicicleta, a manutenção da moto, entendeu? E então, trabalhos decentes e crescimento econômico, infelizmente, não passa de títulos aqui no Brasil. Nas áreas rurais também, porque
É triste falar, mas nós moramos em São Paulo e não temos a menor ideia, a maioria não tem nem noção de como é o trabalho na zona rural, no Nordeste, entendeu? As pessoas, familiares meus que vieram de lá, sabe, mexia na seca, sem estrutura, sem nenhuma oportunidade de melhoria no maquinário, nas operações. É tudo muito manual e não tem nenhum crescimento econômico. Então, infelizmente, tudo isso que nós vivemos acaba sendo só teoria. Bom, gente, eu acho que é isso. Infelizmente, nós vivemos uma realidade diferente do que as ODS pregam, né? O que elas querem nos mostrar, o que elas querem trazer. E eu espero que a gente possa melhorar daqui em diante, conhecer mais, refletir mais. É isso.